Graça e paz, amados. Prazer estar com vocês. Depois de 15 dias, né? Mas Deus no controle. Não sei se vocês lembram, mas nós começamos a conversar no dia 13, há 15 dias atrás, sobre o segredo dos vencedores. E aí nós fizemos a primeira parte. Vamos só dar uma recapitulada rápida. E nós vimos que falamos sobre quando Jesus ele manda que os discípulos entrem no barco e passem para o outro lado. É o que diz a passagem de Marcos. E se levantou naquele meio tempo uma grande tempestade. E eles ficaram apavorados. Na quarta vigília da noite, ou seja, entre 3 da manhã e 6 da manhã, vamos dizer, seriam as 4 horas da manhã, eles continuavam ainda a remar e nada acontecia, não chegava a lugar nenhum, quando Jesus vem por cima da água, e eles acham que é um fantasma. Então Pedro diz: Senhor, se é você mesmo, manda que eu vá ter contigo por cima das águas. E Pedro vai. E o relato diz todinho isso aí em Marcos 14, 22 a 33. Se nós formos ver, as pessoas, muitos dizem que Pedro não tinha fé, era um homem de pouca fé. Porém, se nós formos ver, ele foi o único homem que caminhou, claro, com exceção de Jesus, que caminhou 2 vezes. Ele foi caminhando até Jesus e voltou caminhando com Jesus para o barco. Então, ele não tinha pouca fé. Quando Jesus falou que ele, homem que duvidou, o que Jesus quis dizer? É que no meio da vitória, Pedro olhou para as circunstâncias. E quando escute bem isso, quando nós olhamos para as circunstâncias, a circunstância passa a ter poder sobre nós. Experimenta ter uma dor de cabeça e comece a falar só nela durante o dia todo. Você vai ver que dali um pouco você já está com meningite. Sim, porque você vai potencializando o problema. Então, olhar para o problema não é a solução. Nós não fomos feitos para olhar para o problema, mas sim para Cristo, para a solução. Amém? Em Cristo somos mais do que vencedores. Só recapitulando a semana passada. Então, veja bem, Deus é soberano como a sua palavra. Deus está limitado por sua palavra. Ou seja, não adianta nós pedirmos nada fora da palavra dele. Oramos diretamente a Deus, oramos em nome de Jesus, mas se não estiver baseado na sua palavra, se não estiver escrito na sua palavra, se não for promessa na sua palavra, não vai acontecer. Não tem como. E Deus nunca violará a sua palavra. Então esse negócio que muitas vezes aparece, pessoas têm um revelamento, que não é revelação, um revelamento. Por exemplo, que a mulher dele não é a mulher que Deus preparou para ele. Deus tem outra mulher para ele, uma mulher melhor que a dele. Deus vai concordar com isso? Jamais. Porque a Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe e unir-se à sua mulher e serão 2 uma só carne. E como Cristo fala depois lá, quando os discípulos questionam ele, o casamento é para até que a morte os separe. Então, Deus nunca violará a sua palavra. E se nós formos ver ali, muitas vezes nós temos problemas. E aí isso já faz parte do evangeliquez, dos crentes. Tem um problema, já vai procurando se está em pecado. Qual é o problema do pecado? Porque eu tive um problema. Eu não posso ter problema porque eu sou cristão. Eu aceitei a Cristo. Só que Jesus empurrou, compeliu, forçou, ordenou, determinou que eles fossem atravessar o mar, sabendo que uma tempestade viria. Então, queridos, as tempestades elas vêm para fortalecer a nossa fé, para que nós dependamos cada vez mais de Deus. Porque quando as coisas vão todas bem,
tudo vai bem. A nossa tendência é cair na mesmice. Por exemplo, um casamento vai bem. Dali um pouco cai na monotonia. Quase sempre acaba em separação. Temos que viver, como diz Romanos 6, em novidade de vida. Cada dia tem que ser um novo, mas um novo dia mesmo. Não pode, acordei às 6, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí amanhã, a mesma coisa. Vai 1 ano, 2 anos, 3 anos. Isso enche. Chega uma hora que ninguém quer mais. Precisa ter novidade, precisa ter renovação. Se nós formos ver, a natureza se renova sempre. O sol nasce, o sol se põe e renovação completa, não é uma mesmice. Cada dia é um dia diferente do outro. A nossa vida tem que ser a mesma coisa. Posso ouvir um amém? Então, jamais há monotonia. Que eu estava falando, só que se você quiser viver o novo de Deus, você precisa sair do barco, pois o novo de Deus não estará na mesmice. Mas eu estou na minha zona de conforto, está tão bom assim, mas será que é o melhor? Será que o seu barco não precisa ser sacudido? Será que Jesus não tem que forçar você a ir para que você possa exercer a sua fé? Quem sabe? Então veja bem, Só que se você não está satisfeito com o que está acontecendo com os outros ou com você, e quer que algo aconteça de novo, você precisa... você está na hora de você fazer o que nunca fez. Novidade. Não a mesmice. Outra coisa, porque quem sai do barco conta milagres de si mesmo. Foi o caso de Pedro. Vamos dizer que depois que atravessaram, aí tiveram uma reunião. E aí os 11 começaram a contar de um milagre. Aí Pedro podia se levantar e dizer, olha, cara, sou eu. Aconteceu comigo. Enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Os milagres, as promessas, o cumprimento da palavra é para acontecer conosco. Não precisa ser só dos outros, só com os outros. É conosco. Outra coisa, quando começarmos a fazer coisa que nunca fizemos, começaremos a ver coisas novas que nunca vimos. Isso aqui só recapitulando do dia 13. Aí nós vamos entrar onde? Nós vamos entrar que nós vimos em Pedro o quê? Ousadia. Ele foi ousado. Senhor, se é você, realmente manda que eu vá. E foi. Então, seja ousado, faça, e caso dê errado, serviu de experiência. Eu até falei de Thomas Edison. Quantas vezes ele tentou e não conseguiu? Quase 2.000 vezes. E até falei que quando ele chegou nas 700 e poucas vezes que ele fez o experimento e deu errado, a pessoa chegou e disse, deu errado, hein, seu Edson? Não deu errado. Eu só descobri uma forma que não é correta de fazer. Vou tentar de novo. Então, faça. Deu errado, serviu de experiência. Está na hora de fazermos o que nunca fizemos para vivermos o que nunca vivemos. Posso ouvir um amém? E aí nós vamos entrar. Então, em Pedro nós vimos ousadia. E aí nós vamos entrar na segunda, que está lá em 1 Samuel 17, 24, que diz assim, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. Feche seus olhos. Soberano Espírito Santo, nós somos eternos dependentes do Senhor. Que nesta manhã seja tirado o véu da cegueira, o véu da incredulidade, e que verdadeiramente nós possamos entender que o Senhor tem o comando, tem o controle de todas as coisas. E se nós deixarmos que o Senhor haja, se nós deixarmos que o Senhor nos dirija, nós viveremos realmente em vitória. Pois em Cristo nós somos mais do que vencedores. Nesta manhã nós escancaramos o nosso coração e declaramos, vem e ministra a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os homens de Israel, queridos, eles olhavam para aquele gigante e sentiam medo. Nós estivemos lá.
um vale no meio, uma montanha e outra, não muito grande, um monte. E o exército de Israel de um lado e o exército filisteu do outro. E para não haver mortandade, vamos dizer assim, eles acharam por bem, como eles tinham um gigante, os filisteus tinham um gigante que era Golias, eles fizeram uma proposta. Mande um de vocês que nós mandamos o nosso, e que eles duelem. O que vencer vai fazer o outro povo de escravo. Porque eles confiavam naquele homem de 3 metros e pouco. É nessa faixa aí, é bem alto, cara. E nenhum fazia. Então vinha um Golias todas as manhãs, injuriava, excomungava o povo de Israel e, como diz a palavra, vendo aquele homem, eles fugiam diante dele e temiam grandemente. Isso foram 39 dias. Então, guarde isso. Todas as vezes que nós olharmos para o problema, teremos medo. Não tem como. Nós não fomos feitos para olhar para o problema. Por isso, problema não é lugar para se colocar a atenção. Os nossos olhos, eles devem estar em Deus, na sua palavra e nas suas promessas. Porque nós vimos, Deus é soberano como a sua palavra. E ele não agirá nenhuma vírgula fora da sua palavra. Então não vamos colocar os nossos olhares no problema. Vamos colocá-lo em Deus. Então, se nós formos ver os homens, eles olhavam para o tamanho do problema e não para o Deus que eles diziam servir. Então, o problema pode ser o menor possível. Mas se olharmos para ele, um monstro se levantará para nos destruir. Os homens de Israel viam o gigante como um grande problema. Nenhum soldado israelense aceitou duelar com o gigante. E como eu disse, por 39 dias, Golias ofendeu a Israel e ofendeu ao Deus de Israel. Só que no 40º dia, bem na hora em que o gigante saía para desafiar os exércitos de Israel, chegou a um lugar, o quê? Um garotinho, ali, 16, 17 anos, com uns queijinhos e uns pãozinhos de queijo, devia ser mineiro, para levar para quê? Para os seus irmãos que estavam na guerra. Era Davi, que ao ouvir os insultos do gigante, olha bem, um garoto ali, pequeno, devia ter 1,60 m, 1,70 m, quem sabe. E quando ele ouviu os afrontos do gigante, ele disse, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? O que quer dizer incircunciso? Quer dizer que aquele gigante não tinha uma aliança com Deus. Todo o exército de Israel tinha uma aliança com Deus, mas não olhava para a aliança, olhava para o problema. A mesma coisa somos nós. Nós temos uma aliança com Deus. Nós aceitamos a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Passamos a ser filhos de Deus. Temos uma aliança com Ele, e é uma aliança de sangue, é uma aliança inquebrável. Então nós não precisamos olhar para o problema, como Davi não olhou. Ele chega assim, parei, quem é esse cara? Ele não olhou para o tamanho dele. Quem é esse cara, esse circunciso, esse cara que não tem uma aliança com Deus para vir nos afrontar? O pessoal achou que Davi, ou seja, todos os israelenses, acharam que Davi estava louco. Porque é dessa maneira que acontece. Quando Deus manda você fazer algo novo, todo mundo vai achar que você ficou louco. Sim ou não? Isso não vai dar certo, não tem como dar certo. E se Davi tivesse ouvido aqueles milhares de soldados, ele não teria ficado na história. Ele não teria destruído com o gigante. Sabe por quê que as pessoas sempre dizem que vai dar errado? Porque quem não vence detesta ver você vencendo. É só nós vermos. Nós tivemos um desastre, eu digo o Brasil, estratosférico. Até agora, 40 e poucas pessoas já mortas, ou seja, constatado a morte. Tem quase 400 desaparecidos.
E aí pega pessoas que perderam na eleição dizendo assim, tem mais é que se destruir mesmo. E a próxima que tem que ser São Paulo. Seja a insensibilidade. Quem perde sempre vai ficar torcendo para que não dê certo. Mas esses são aqueles que não têm Deus no coração. E se nós formos ver, queridos, até Saul, que era o rei de Israel, tentou convencer Davi que enfrentar aquele gigante era uma loucura. Porém, Davi disse o seguinte, estava eu apacentando as ovelhas de meu pai e vieram um urso e um leão, tentando pegá-las e eu os matei. Ele já tinha experiência. Ele confiava em Deus. Por isso, queridos, quantos leões e quantos ursos você tem que vencer, ou você venceu até hoje? E nenhum deles te destruiu. Nenhum. Creia que o Deus que te deu vitória no passado é o mesmo que te dará vitória no futuro. Posso ouvir um amém? Você sabe o porquê Davi usou uma pedra contra Golias? Por que Davi usou uma pedra? Por que ele não usou uma lança? Por que ele não usou uma espada? Por que ele não usou qualquer outra coisa? Por que ele usou uma pedra? Porque Davi era perito em atirar pedras. Por isso ele usou uma pedra. Então, se você quer ser um vencedor, seja bom naquilo que você faz. Posso ouvir um amém? Eu faço tal coisa, seja um melhor. Não seja um meia boca, não seja um medíocre, seja um melhor. Faça com excelência tudo que vier à sua mão para fazer. Tudo que vier, faça conforme todas as forças e capacidades que você tem. Não meça esforço para ser o melhor. As pessoas, queridos, elas dizem que não tem emprego. Mas não tem emprego para quem não é qualificado. O que está faltando hoje é qualificação. Está faltando peritos em cada área. Estava até conversando com uma pessoa ontem. E ela foi chamada para um emprego que são só 4 em todo o Rio Grande do Sul. E essa fábrica é lá em São Paulo. Mas por que ele foi escolhido? Por causa de padrinhos? Não, porque ele tem diversos cursos, ele é perito na área, então ele foi escolhido. Então falta emprego? Não, está faltando pessoas especializadas. E como é que se especializa? Cursos. Davi era especialista em atirar pedras, ele usou a pedra. Então muitas vezes nós ficamos, tá ruim por quê? Porque eu não faço a diferença. Nós precisamos fazer a diferença. Posso ouvir um amém? Então, seja o melhor em sua área de atuação. Veja bem, enquanto Pedro nos ensina ousadia, Davi nos ensina coragem. Pedro foi ousado, e vamos lá, e foi. Davi já chega assim, coragem. Por quê? Porque aquele que está comigo é maior do que aquele que está com ele. Deus vai me dar a vitória. Amém? Para enfrentar, queridos, o gigante, não interessa o seu tamanho. O que interessa é o tamanho do Deus que nós servimos. Deus disse o seguinte, ao gigante, tu vens a mim com espada. E Golias devia ser bom na espada. E com lança, e com escudo. Porém eu venho a ti em nome de Yahvé dos exércitos, em nome do Deus dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado. Veja bem, esse é um grande segredo. Não vou dar o nome porque está passando, mas tem um pastor, com uma igreja grande mesmo. Ele diz o seguinte, quando ele prega e alguém chega assim e faz um elogio, que pregação maravilhosa, pastor. Senhor, é para ti. Aí um dia, por exemplo, ele prega, a pessoa não gostou desse pastor. Que mensagem ruim é essa, hein? Eu acho que o senhor está perdendo a unção. Senhor, é para ti. Então nós precisamos entender o Deus que servimos. E o que nos acontece, não acontece a nós. É para Ele. O louvor é para Ele, tudo é para Ele.
E o mais interessante, queridos, se nós formos ousados assim, muitas vezes enfermidades vêm a nós. E você, espera aí, enfermidade. Jesus já te levou. Senhor, essa enfermidade é tua, não é minha, não. Nós precisamos ser ousados. Amém? Porque quando nós olhamos para o problema, como eu disse, começa com uma dor de cabeça, dali um pouco está achando que está tendo um AVC, está tendo uma meningite, e a coisa vai potencializando, porque focou no problema. Nós precisamos focar em Deus. Isso é ter fé. Tu não está me afrontando, tu não está afrontando ao nosso povo, tu está afrontando a Deus a quem nós servimos. Isso tem que ser uma marca nas nossas vidas. Então, ao ouvir Golias desafiar o exército de Israel, Davi declara, ele diz assim, ó, quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Como eu disse antes, quando Davi fala de circuncisão, ele está falando que o Golias, que o gigante, ele não tem uma aliança com Deus. Davi sabia que por causa da aliança, ou seja, da circuncisão, Deus era com ele. Então, se nós tivermos essa, e precisamos ter essa consciência, de que eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, já fui batizado, ou ainda não cheguei ao batismo, eu tenho uma aliança com Deus e ele tem uma aliança comigo. Então, se nós temos essa consciência como Davi disse assim, ó, Deus é comigo, e se Deus é por mim, quem poderia ser contra mim? É isso, essa posição nós precisamos ter. Davi matou o seu gigante, e cada um deve matar também o seu gigante. Ali em Mateus capítulo 6, verso 34, diz assim, ó, basta cada dia o seu mal. O dia mal vai chegar para todos nós. Seja uma doença, seja um acidente, seja um problema, vai chegar. Agora, esse dia mal, ele permanecerá ou ele terá um curto período, depende da nossa posição, do nosso posicionamento, da nossa fé, da nossa atitude perante o problema. Se nós aceitarmos o problema quietos, se nós não tomarmos uma posição, ele se instala ali e ali ele fica. Então, cada um tem o seu gigante que pode ser desemprego, doença, crise no casamento, problemas emocionais e seja o que for. Eu não sei quais são os seus gigantes, mas duas coisas eu sei. Se você pode se acovardar ante seu gigante e vê-lo te desafiar dia após dia e nada acontecer. Ou você pode se encher de coragem, sabendo que não luta sozinho. Diga, eu não luto sozinho. E não luta mesmo. Então, levantar a cabeça e dizer, gigante, eu vou te vencer porque eu tenho uma aliança com o grande eu sou, ou seja, com Deus. O meu Deus é a minha vitória. Amém? E essa é a nossa posição. Ou duas posições. Me adequo ao problema, me acovardo perante o problema, ou tomo uma posição. Queridos, nós não temos que entregar filhos para drogas, para bebida, para o mundo. Nós não temos que entregar nada que nos pertence, que Deus nos deu. Nós temos que nos posicionar e realmente sermos ousados em retirar das garras de Satanás aquilo que ele tenta nos tirar, ou que um dia ele nos tirou. Posso ouvir um amém? Posicionamento. Só que o pior é que tem crente perdendo a briga para anão. Não é para gigante, é para anão. Tudo porque potencializou o problema, não conhecendo o Deus que serve. Se nós formos ver, querido, olha aí, ó. Pedro, ousadia, Davi, coragem. E em Gideão, aprendemos a encarar a realidade. Veja o que diz ali, ó. Então veio o anjo de Yahvé, o anjo de Deus, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra.
que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Guarde essa palavra lagar, para esconder dos midianitas. Lagar é um tanque para se espremer uva e não para se malhar trigo. E o texto diz que Gideão estava malhando trigo no lagar. Trigo não se malha no lagar, e sim na eira. E o que a Bíblia quer dizer de alguém que malha trigo no lagar? O que ela quer dizer? Gideão precisava de uma eira, mas o que ele tinha era um lagar. Então, lagar representa a realidade de Gideão, enquanto a eira representa o seu ideal. O que isso quer dizer? Muitas vezes, queridos, vem o problema. Nós estamos acostumados nisso, isso que nós fazemos. Vem o problema, aí nós não fazemos nem isso e nem aquilo. Gideão podia muito bem dizer assim, puxa vida, não tenho mais a eira, porque o inimigo tomou. Então eu não vou nem colher o trigo, deixa para ele, eu não tenho onde malhar o trigo. Mas o que Gideão fez? Eu não tenho uma eira, que é o lugar de malhar trigo, eu vou malhar trigo aonde? No lagar. Está mais escondido, mas eu vou ter que fazer, porque eu preciso do trigo. Então, guarda isso. Aprendemos algo muito importante na vida de um vencedor. Fazer o nosso melhor na condição que temos, até termos melhores condições de fazer melhor ainda. O que acontece muitas vezes? Já aconteceu muito comigo. As pessoas, elas precisam fazer algo, mas não têm a ferramenta. O que elas fazem? Elas não fazem. Só que se você não tem um serrote, você usa um facão. Se você não tem uma serra, você usa um serrote. Muitas vezes você precisa adaptar para fazer as coisas. Não, se você parar na primeira dificuldade, você não chega a lugar nenhum, porque as dificuldades sempre virão. Então, Gideão, ele fez o quê? O melhor na condição que ele tinha, até ele ter condições melhores para fazer melhor ainda. Ah, mas eu não tenho. Não precisa, faça com outro, até que um dia você vai ter. Posso ouvir amém? Então não pare ante as dificuldades. Siga em frente, seja ousado, adapte. Dê um jeito, mas não pare. Então, queridos, dediquemos o nosso melhor para fazer o melhor com o que nós temos. Encare a sua realidade. A sua realidade pode ser dura, mas ela é sua. Por isso, ande de bicicleta, trabalhe até que você possa comprar uma moto ou um carro, ou vá a pé. Mas não pare, continue, vá em frente. Ah, mas eu não... Vá em frente. Cuide aqui, não despreze o que você tem. Administre o que você tem e seja fiel no que você tem. E Deus te colocará onde você sonha estar. Porque o grande problema é, se nós, veja bem, se nós formos ver todos os homens e mulheres que fizeram a diferença, que estão escritos na Bíblia, todos eles foram provados. E agora na leitura diária, estava vendo sobre a vida de José. Já falei sobre ele. Novo, como Davi, 15, 16 anos. Seus irmãos começaram a ficar com raiva dele, porque ele teve alguns sonhos e eles ficaram bravos com ele. Aí o que eles fazem? Intentaram matar ele. E quando iam matar, daí passa uma caravana de ismaelitas, eles vendem ele como escravo ao Egito. Ele está tranquilo, Deus era com ele. A casa da onde ele foi, Potifar, prosperou. Aí a mulher de Potifar faz uma cilada para ele, ele não cai na cilada, Potifar joga ele dentro da prisão. Na prisão ele era tanto com Deus e Deus com ele, que ele foi colocado como administrador da prisão. E o copeiro e o padeiro do faraó foram colocados na prisão, porque o faraó teve problema com eles. E aí eles tiveram um sonho.
Um teve um sonho, o outro teve outro sonho. E aí aí José diz, bom, esse sonho é o seguinte, ó, em 3 dias você vai ser restaurado ao seu cargo. E do padeiro ele disse, ó, em 3 dias você vai perder a cabeça. E aconteceu. E quando o copeiro foi restaurado, aí ele disse assim, ó, lembra de mim. Só que ele ficou mais 2 anos na prisão. Ele podia dizer assim, pô, ninguém lembrou de mim, Deus não me ama, Deus não me quer, eu vou chutar o balde. Não, ele continuou sendo o melhor dentro da prisão. E o que aconteceu depois? Foi levado quando interpretou o sonho de Faraó, Faraó disse, mas haveria alguém com maior sabedoria que esse? E colocou ele como o governador de todo o Egito, a maior potência da época. O que isso quer dizer? Se nós quisermos crescer, nós vamos ser provados. Então, quando chegar o dia mau, quando chegar a prova, não murmure, não desista, faça o melhor, assim como José, assim como Gideão, faça o melhor e busque cada vez mais se fortalecer em Deus, porque essa prova, o tamanho dela, o tempo dela, vai depender da sua atitude, da sua reação perante a prova. Amém? Pense, pare e faça um exame na sua vida. Como ela está? Qual é a prova que você está passando? O término dela só depende da sua atitude, do seu relacionamento com Deus, ou seja, de você fazer o melhor aonde você está. Amém, queridos? Então, se nós formos ver, queridos, nós realmente podemos chegar muito longe. Por quê? Porque Deus é conosco. Deus jamais nos deixará estar ou ficar no lugar da derrota, no lugar do desprezo. Mas isso depende muito mais de nós do que de Deus. Porque o que Deus tinha que fazer, Ele já fez. O que Jesus tinha que fazer, Ele já fez. Então, uma enfermidade chegando em nós, nós não temos que pedir que Jesus nos cure, porque a Bíblia diz que Ele já nos curou. Ali em Isaías, capítulo 53, vai dizer que pelas pisaduras, pelas feridas de Jesus, nós fomos, não seremos, fomos curados. Só para não ficar só, abra ali 1 de Pedro 2,24, rapidinho. Que é um resumo daquilo que diz lá em Isaías 53. O que diz ali, a primeira que achou pode ler? 1 de Pedro 2,24, leia bem alto. Para o pecado? E aí? Fostes. Todos os verbos que se referem a Jesus, eles estão no passado, ou seja, do que ele veio, ele nos curou, ele nos perdoou, ele nos salvou e nos santificou. Por que nós não temos hoje? Porque nós não tomamos posse. É o que eu estava conversando com uma pessoa agora esses dias. Ela questionando, eu disse, espera um pouquinho, quando você vai buscar, você precisa de um carro, tu não precisa mandar fazer o carro, tu vai numa concessionária, escolhe um carro e compra, ele já está pronto. A mesma coisa é a obra que Cristo fez, ela já foi feita, o que nós precisamos é tomar posse. E como se toma posse? Pela fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Eu estou doente, não estou vendo a cura, mas eu creio que Jesus já me curou e eu passo a declarar que a enfermidade não tem base legal para estar no meu corpo, porque Jesus já levou ela na cruz do Calvário nas suas enfermidades na cruz do Calvário. Amém? E fechou. Então tem muita gente desprezando o que tem. Por exemplo, se a sua família está desarrumada, encare, essa é a sua realidade. Se o seu sonho é ver a sua família restaurada, trabalhe com a realidade que você tem até alcançar o seu ideal, o seu sonho.
Ou seja, faça como Gideão. É apertado, a eira é apertada, é desconfortável, mas eu vou trilhar o meu trigo no lagar, até conseguir a eira para fazer melhor. O que é encarar a realidade de uma família desarrumada? Por exemplo, você está com um problema na família. Você começa a profetizar que a sua família é uma família ideal. É a família que Deus sonhou para você. Mas você vê o problema. Então você começa a mudar o seu foco. Quando você olha para a pessoa, você já não olha mais a pessoa, aquela troncha. Você começa a dizer que ele é um santo, que ele é um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, que ele é um filho abençoado. Você não fala o problema, você começa a profetizar o quê? O que você quer. Amém? Arrume a sua família. É o seu palavreado, a sua profecia, o jeito que você fala é que vai mudando as coisas. Então, veja bem aqui, ó. Nós temos que fazer o nosso melhor, como eu disse antes, na condição que temos, até termos condições de fazermos melhor ainda. E aí vem um grande detalhe, ó. Se nós podemos fazer melhor e nos contentamos em fazer o possível, caímos num lugar perigoso chamado mediocridade. E como tem medíocre? Ah, não tem jeito, não dá, não consigo, não sei o que tem. E olha, não me dão condições para trabalhar, eu não posso fazer. Pode, nós sempre podemos fazer melhor e cada vez melhor. Amém? Amém, queridos? Outra coisa, ó. Pedro nos ensina ousadia. Davi nos ensina coragem. Gideão encarou a sua realidade. Se nós formos ver essas pessoas, nós podemos chegar também ao último segredo dos vencedores. Juízes capítulo 6, verso 15, diz o seguinte, ó. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Este é o argumento que Gideão dá a Deus para justificar sua incapacidade de ser usado por ele. Senhor, com que eu vou livrar Israel? Minha família é a mais pobre em Manassés, ou seja, na tribo dele. E eu sou o menor da minha casa, ou na casa de meu pai. A leitura de Gideão, que Gideão tinha da situação era: eu não sou capaz, eu não posso isso, não é para mim. E quantas pessoas nós conhecemos assim? Se conforma com a situação. Preste atenção, que isso é muito sério. Nós precisamos vencer as limitações impostas pelas circunstâncias. E elas virão sempre. As circunstâncias sempre buscarão nos limitar. Nos limitar no lugar da derrota, nos limitar no lugar do comodismo e conformismo. E depois que nós nos acomodamos e nos conformamos, é o que nós vemos aí. Quantos problemas, tanto é que foi instituído uma delegacia de mulher, porque por tanta violência doméstica. Porque se conforma e um dia piora. Nós precisamos mudar. Nós precisamos crer no Deus que nós servimos. E desta maneira nós poderemos chegar aonde Deus projetou. Deus, queridos, não tem filhos prediletos. Bom, esse eu abençoo, esse eu amaldiçoo. Bom, esses aqui são os meus queridinhos. Esses aqui eu não gostei muito. Não existe isso. Tudo depende da nossa atitude perante o problema. Tudo depende da nossa atitude com Deus. Davi jamais disse assim, espera um pouquinho, ó, eu sou o cara. Ou então, pai, eu sou tão novinho, tão pequenininho, o cara é grande. Não, ele jogou a situação para Deus. Quem é esse que não tem aliança com Deus para se levantar contra o exército? Coloque Deus na história. Não tente você fazer. Não olhe para as pessoas que vão falar para você que não tem jeito, que não é para você. Não olhe.
olhe para Deus e para a sua palavra. Deus é soberano como a sua palavra e Deus jamais agirá fora da sua palavra. Não sei se estão me fazendo entender. Está entendendo, sim ou não? É isso. Então, queridos, se nós formos ver, muitas vezes, queridos, não vamos ver uma rota de fuga. Ou seja, tu está cercado, tu não tem saída. Porém, a visão que Deus nos dá é sempre maior que os recursos que temos. E aí tem uma palavra que a apóstola Valnice sempre faz. Deus nunca, deixa Deus fora, nunca teremos tudo para fazer tudo quanto Deus nos manda. Por quê? Por exemplo, se ele mandasse, vai e faça tal coisa, aqui estão os recursos. Fica fácil. Mas ele diz, faça tal coisa, mas como é que eu faço? Dependa de mim. Vá pela fé. Dê o primeiro passo. Se nós formos ver a Bíblia, Moisés chega à beira do Mar Vermelho e começa a choramingar para Deus. E aí, o que Deus disse para ele? Moisés, mande ao povo que marche. E na atitude de Moisés de mandar ao povo que marche, o quê? O mar se abre. Depois de 40 anos no deserto, Moisés já havia morrido, Josué assumiu o comando. E aí, eles vão entrar na terra prometida. E diz a Bíblia que era tempo de enchente, tempo de cheia. E o Jordão estava de margem a margem, muito cheio. O que aconteceu? Os sacerdotes colocaram a arca nos ombros e chegaram no Rio Jordão e colocaram o pé na água. Quando colocaram o pé na água, as águas se abriram. E eu costumo dizer, se eles não tivessem molhado os seus pés, eles estariam até hoje lá ainda com a arca nas costas, esperando o rio se abrir. Mas como eles foram ousados, deram o primeiro passo, Deus fez o resto. Isso nos ensina o quê? Não nos acomodarmos com a situação, seja qual for, e darmos o primeiro passo, e Deus fará o resto. Posso ouvir um amém? Isso é o que nós precisamos fazer. Nada mais, nada menos que isso. Ou seja, queridos, sempre os recursos serão menores do que a visão. E nós podemos ver um exemplo, eu vou dar um nome, ele mesmo conta a história, Silvio Santos. Silvio Santos era o quê? Um vendedor chamado mascate na época, uma malinha vendendo coisas de porta em porta. Hoje quem é ele? Começou do zero, não tinha o que comer. E ele agradece até hoje um amigo dele, que ele estava sem emprego, e aí chegou no bar desse amigo e pediu emprego. O amigo disse, isso amigo, ele disse, não vou te dar um emprego. E ele agradece até hoje o amigo dele por não ter dado emprego, porque dali ele saiu, comprou, aí que ele começou a ser mascate, comprou uma caneta e foi onde chegou hoje. Ele não se acomodou com a situação, e a visão que ele tinha era muito maior que os recursos que ele tinha, mas ele fez o melhor com o que ele tinha, até ele ter condições melhores de fazer melhor ainda. Amém? Estão entendendo, sim ou não? Então nós vamos encerrar em seguida. Então, sempre as circunstâncias vão dizer, você não pode ser curado. Por quê? Você está sentindo a dor, você está sentindo a doença, tu não pode ser curado. O médico já falou que isso não tem cura. As circunstâncias vão dizer isso. A circunstância sempre vai querer te limitar. Ah, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho saúde para isso, eu não tenho idade para isso. Circunstâncias limitando. E aí vem o seguinte, você pode se acovardar mediante as limitações impostas pelas circunstâncias, ou você pode vencer e viver o que Gideão viveu. Vai depender disso. E encerrando, nós podemos ver, Pedro, Davi e Gideão, 3 vencedores que não eram super-homens, eram pessoas comuns. Segundo a Bíblia, Pedro era até iletrado, ou seja, não tinha muito estudo. Pedro, Davi e Gideão eram ousados, corajosos, encaravam suas realidades e venciam suas limitações. E por isso alcançaram a vitória. E nós, o que faremos nesse ano que se coloca à nossa frente? Quais decisões tomaremos?
Está em nossas mãos, queridos, sermos vencedores ou sermos perdedores. Nos acomodarmos à situação vigente ou fazermos como Gideão, tomarmos a posição, sermos ousados como Pedro, sair do barco e corajosos como Davi, não olhar para gigante, para o problema, mas olhar para Deus. Depende de nós. Amém? Feche seus olhos. Feche seus olhos. Pare e pense um pouquinho qual é o problema que você está vivendo. Qual é o gigante que está lhe afrontando? Qual é a limitação que está lhe prendendo no lugar da derrota? Muitas vezes pode ser. É hora de nós nos posicionarmos em Deus. Temos uma aliança com Deus. Se você tem essa aliança com Deus, é hora de você se posicionar. É hora de você começar a declarar que o domínio do inimigo sobre a sua família, sobre a sua vida, sobre a sua saúde, sobre os seus negócios, chegou ao fim. Nós não podemos nos acomodar. Nós precisamos nos posicionar como Pedro, como Davi, como Gideão. Pai, nós te louvamos por esta manhã abençoada, nós te louvamos por esta palavra. E pedimos que o teu soberano Espírito Santo continue a ministrar as nossas vidas durante esta semana. Que realmente, ó Pai, nós comecemos a encarar a nossa realidade, mas encarar na condição de sermos teus filhos. Assim como Davi, quando olhou para o gigante Golias, ele não olhou para o gigante, para o problema, mas ele olhou a afronta dele para com o Senhor, porque ele tinha uma aliança com o Senhor. Pai, que da mesma forma nós não venhamos a ficar abatidos, não venhamos a ficar tristes e nem venhamos a ficar irados com as afrontas que o inimigo tem trazido contra nós, mas que nós nos posicionemos assim como Davi se posicionou e declaremos: quem é esse que não tem uma aliança com Deus para se levantar contra um servo do Deus vivo? Que nós tenhamos essa posição. E da mesma forma também como Pedro, que não se acomodou em ficar no barco, que era o lugar mais daquele momento, que era o lugar mais cômodo, mas ele tomou a decisão: se é o Senhor, manda-me ter contigo, andando por cima das águas. Que nós sejamos ousados como ele, que nós realmente possamos nos posicionar e darmos passos de fé. Gideão, com 300 homens, desbaratou um exército de milhares, quase 1 milhão de pessoas. Que nós possamos ser da mesma forma, porque eles não confiaram no que eles tinham, mas eles confiaram no Senhor. E da mesma maneira, Pai, a partir de hoje, nós não olhemos mais para os problemas, nós não olhemos mais para as circunstâncias contrárias, nós não olhemos mais para a nossa fraqueza, mas nós olhemos para Ti. E tudo aquilo que se levante para nós lancemos para o Senhor. Porque como o Senhor mesmo fala na sua palavra ali em 1 de Pedro 5,7, lançando sobre Ele, ou seja, lançando para Deus todas as nossas dificuldades, todos os nossos problemas, todas as nossas ansiedades, porque Deus tem cuidado de nós. Que nós jamais esqueçamos que o Senhor nos ama, que o Senhor nos cuida, que o Senhor é misericordioso e o seu amor dura para sempre. Obrigado, Pai, por esta manhã, e que verdadeiramente nós coloquemos em prática a Tua palavra, e que não seja mais uma mensagem, mas que seja uma palavra que mude as nossas vidas, que em pouco tempo nós possamos estar aqui testemunhando daquilo que o Senhor fez em nós e de tudo quanto nos pertence. Obrigado, Pai. Nós daremos a Ti todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus.